Vamos começar então, vamos dar início à nossa aula de divórcio. A matéria de divórcio está regulamentada pelo Código Civil nos artigos 1571 a 1582, 1571 até 1582 do Código Civil. Quando nós vamos estudar esse capítulo do Código Civil, nós percebemos que o divórcio está num capítulo chamado de dissolução da sociedade conjugal e dissolução do vínculo. Dissolução do vínculo conjugal. O primeiro aspecto, então, é esse. Qual que é a diferença de dissolução da sociedade conjugal para dissolução do vínculo conjugal? Qual que é essa diferença? E a diferença é a seguinte, isso é o nome do capítulo do Código Civil que trata do divórcio. Qual que é essa diferença? Dissolução da sociedade conjugal é a dissolução dos direitos e deveres entre os cônjuges. Então, quando ocorre a dissolução da sociedade conjugal, terminam-se os direitos e deveres, não existem mais direitos e deveres entre os cônjuges. A dissolução do vínculo conjugal já é a dissolução do próprio casamento. O casamento está extinto, não existe mais casamento. E aí você vai falar, professor, então, quais são as hipóteses que dissolvem, que terminam com os direitos e deveres do casamento? E quais são as situações, as hipóteses, que terminam com o próprio casamento? Ou seja, o que dissolve apenas os direitos e deveres? E quais são as hipóteses que extinguem o casamento, que a pessoa não está mais casada? Vamos a elas, então. Primeira hipótese, morte. A morte é uma hipótese de dissolução da sociedade conjugal, dissolve os direitos e deveres, e também dissolve o vínculo conjugal, também dissolve o próprio casamento, não está mais casado. 2 e 3, matéria da última aula. Nulidade e anulação. Então, a sentença de nulidade e a sentença anulatória são também hipóteses que dissolvem tanto a sociedade conjugal quanto o vínculo conjugal. Então, a sentença de nulidade e a sentença de anulação terminam com os direitos e deveres e terminam também com o próprio casamento, não tem mais casamento. Quarta hipótese, divórcio. O divórcio também é uma hipótese que dissolve a sociedade conjugal e dissolve o vínculo conjugal, dissolve o próprio casamento. O que você percebe, então? A morte, nulidade, anulação e divórcio são situações, são hipóteses que vão dissolver tanto os direitos e deveres, como também o próprio casamento. Vai acabar o casamento, vão acabar os direitos, vão acabar os deveres entre os cônjuges. As hipóteses de dissolução do casamento, do vínculo conjugal, são só essas, acabou aí. São essas 4. Mas as hipóteses de dissolução da sociedade conjugal, tem mais uma hipótese que vai dissolver apenas a sociedade conjugal. Qual que é essa? A separação. A separação, ela dissolve apenas a sociedade conjugal, mas ela não dissolve o casamento. Tanto que um casal que está separado, ele não pode casar de novo. Por que ele não pode casar de novo? Porque está casado ainda. O casamento não foi dissolvido. Então, apenas a separação, tanto faz a separação judicial, assinada pelo juiz por sentença, quanto a separação extrajudicial, feita lá no tabelionato de notas. A separação, ela não termina com o casamento, ela termina apenas com a sociedade conjugal, ou seja, termina com os direitos e deveres entre os cônjuges. Então, o que a gente percebe?
As hipóteses de dissolução da sociedade conjugal são 5. E as hipóteses de dissolução do casamento, do vínculo conjugal, são 4. As 4 primeiras são iguais. A única diferença entre essas duas listas é a separação, porque a separação está dentro da lista das hipóteses que dissolvem a sociedade conjugal, mas não está na lista das hipóteses que dissolvem o casamento. Para dar essa visão geral, então, do que eu acabei de explicar, vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo aí a tela compartilhada. Estão vendo a tela compartilhada. Não é isso? Então, estão vendo aí direito de família e o meu nome. Muito bem. Então, estamos falando de dissolução da sociedade conjugal e também dissolução do vínculo conjugal. Olha lá, as hipóteses de dissolução da sociedade conjugal são morte. Morte também vai dissolver o casamento. O casamento também se dissolve pela morte. Nulidade e anulação, matéria que nós já estudamos na outra aula, nulidade e anulação. E o divórcio também dissolve a sociedade conjugal, o divórcio também dissolve o próprio casamento. A única hipótese que não está nos 2 quadros é a hipótese da separação. A separação, tanto a separação judicial quanto a separação extrajudicial, só vai dissolver a sociedade conjugal, não vai dissolver o casamento. Então, se eu fizer uma pergunta, que já caiu em exame de ordem, já caiu em concurso, a seguinte pergunta: o casamento válido, como que um casamento válido se dissolve? Ora, se o casamento é válido, é porque ele não é nem nulo, nem anulável. Matéria que nós já estudamos. Quais as hipóteses de invalidade do casamento? A invalidade do casamento ocorre ou pela nulidade ou pela anulabilidade. Então, se o casamento não é nem nulo, nem anulável, ele é válido, ele só vai terminar o casamento de 2 formas. Ou pela morte de um dos cônjuges, ou pelo divórcio do casal. Então, se cair numa prova, num concurso, num teste, as hipóteses de dissolução do casamento válido são, resposta certa, morte e divórcio. Bom, nulidade e anulação nós já estudamos em aulas anteriores. Em relação à morte, nós temos o semestre de sucessões inteiro para a gente estudar. A gente vai falar da morte, de todas as consequências jurídicas da morte. E na aula de hoje nós vamos estudar o divórcio e também vamos falar da separação, que é a aula de hoje, a aula de divórcio. Mas eu precisava dar essa introdução na matéria, essa visão geral do capítulo, né, do Código Civil da matéria de divórcio. Vamos aprofundar, então, na nossa matéria de divórcio e também vamos falar de separação. E vamos começar justamente com a separação. A separação, tanto a judicial, feita lá perante o Poder Judiciário, quanto a separação extrajudicial, feita lá no tabelionato de notas, ela ainda existe? Boa parte da doutrina e também da jurisprudência defende a extinção da separação judicial e extrajudicial. Defende que não existe mais separação, nem separação judicial, nem separação extrajudicial, desde 2010, por conta da emenda constitucional 66 de 2010. Vamos entender o que aconteceu, então, com essa emenda constitucional 66 de 2010. Até a década de 70 do século passado, o casamento só era extinto pela morte, só ocorria extinção pela morte. O casal contraía matrimônio, essa era a ideia do começo do século passado, e ficava casado até morrer, até um dos cônjuges morrer. Mas na década de 70, nós tínhamos milhares de brasileiros e brasileiras que eram casados, mas não moravam juntos mais, não moravam, já não tinham mais convivência. O casamento não tinha dado certo. Passou a ter uma pressão muito grande da sociedade para se criar uma lei que terminasse ou permitisse o término do casamento em vida.
Essa lei, então, começou a ser preparada na década de 70, a chamada Lei do Divórcio, famosa Lei do Divórcio, e aí passou a ter um lobby muito grande para se, ou não se aprovar a lei, ou se criar dificuldades para o divórcio, especialmente da igreja, na época da década de 70, da Igreja Católica Apostólica Romana, que até hoje o direito canônico da Igreja Católica Apostólica Romana não prevê o divórcio de um casamento religioso. Né? Existe anulação do casamento religioso, mas não existe divórcio do casamento religioso até hoje. Como se percebeu que a lei do divórcio ia ser aprovada, passou-se, então, a criar empecilhos, dificuldades para o divórcio. A primeira dificuldade que foi criada foi a criação de diversos prazos. Prazo mínimo para o casal ficar casado, tinha o prazo mínimo de 1 ano. Prazo mínimo para pedir o divórcio. E se criou, então, dentre esses empecilhos, um meio do caminho entre o casamento e o divórcio. Qual que é esse meio do caminho? A separação. Então, o casal que casava, ele queria divorciar, antes de divorciar, ele tinha que separar. Ele tinha que esperar 1 ano de casado. Passado 1 ano de casamento, podia divorciar? Ainda não, tinha que separar. Que num primeiro momento era chamado de desquite. O pessoal mais antigo, mais velho, até hoje utiliza a palavra desquite. Né? Muita gente fala, sou desquitado. Essa expressão desquite, ela existiu na lei. Não é uma expressão apenas popular, não. É uma expressão jurídica que existiu na lei, depois ela foi substituída pela palavra separação. Então, o casal contraía matrimônio, se casava, tinha que esperar 1 ano para separar. Tinha que separar antes. Aí separava. Depois que era decretada a separação, podia divorciar? Ainda não. Tinha que esperar mais 1 ano. Depois de 1 ano da separação, aí sim é que podia o casal pedir o divórcio. Então, a separação foi criada como dificuldade para se chegar de um lado do casamento até o divórcio. Para criar essa dificuldade, até porque a separação não extingue o casamento. Então, o casal que está separado continua casado. Apesar de não ter mais direitos e deveres, eles continuam casados. Tanto é verdade que o casal separado não pode casar de novo, tem que fazer o divórcio primeiro. Muito bem. Passados lá da década de 70 até 2010, passou a se ter um entendimento que não havia mais necessidade de ter a separação como essa exigência para o divórcio. E a emenda constitucional lá em 2010, a emenda constitucional 66 de 2010, fez uma alteração da Constituição Federal que foi a seguinte. A Constituição dizia assim, o casamento termina pela separação e pelo divórcio. E passou, com a emenda, a estar escrito, tiraram a palavrinha separação e passou a estar escrito assim, o casamento se dissolve pelo divórcio, ponto. Então, a partir do momento que constou que simplesmente o casamento se divorcia pelo divórcio, tirando a palavra separação dessa frase, dessa expressão da Constituição Federal, boa parte da doutrina, a maior parte da doutrina, passou a defender que a separação não mais existe. Tanto a separação judicial quanto a separação extrajudicial, para vários doutrinadores de direito civil, essas duas espécies de separação estão extintas, não mais existem. E, consequentemente, todos os artigos do Código Civil, todos os artigos do Código de Processo Civil, inclusive do novo Código de Processo Civil, são considerados inconstitucionais, como não recepcionados pela Constituição Federal. Quem defende a extinção da separação, dentre outros doutrinadores, são os doutrinadores Flávio Tartucci, Zeno Veloso, Pablo Stozzi Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho, Rodrigo da Cunha Pereira, Álvaro Vilaça de Azevedo, Cristiano Chaves, Nelson Rosenwaldo, Luiz Edson Fachin, Paulo Luiz Neto Lobo, Maria Berenice Dias, Daniel Amorim Assunção Neves e também decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, esse entendimento não é pacífico. Existe entendimento jurisprudencial, especialmente da jurisprudência, que defende que a separação ainda existe. Vários julgados, inclusive do STJ, defendem que a separação ainda existe.
Está prevista no Código Civil, está prevista no Código de Processo Civil Novo, e persiste, então, permanece para parte da jurisprudência a possibilidade do casal pedir a separação e não diretamente o divórcio. Então, existe uma discussão da doutrina e também em especial da jurisprudência sobre a manutenção ou não da separação. Se você entrar com uma ação de separação, pode ser que caia numa vara, o juiz indefira a inicial. Cai noutra vara, o juiz manda citar. Tem uma discussão da doutrina e da jurisprudência. De todo modo, independentemente da posição que você adote, a verdade é a seguinte, o que eu vou falar agora é importantíssimo. A verdade é a seguinte, que toda a doutrina e a jurisprudência entendem, independentemente dessas duas posições que você vai adotar, toda a doutrina e a jurisprudência entendem que não é mais necessária a separação antes do divórcio. O casal que está casado pode pedir o divórcio diretamente, sem que antes se peça a separação ou se passa a separação judicial ou extrajudicial. O casal pode ir direto para o divórcio, já entra direto no divórcio e ponto final, sem a necessidade da separação entre o casamento e o divórcio. Pode direto pedir o divórcio. Então, as duas posições sobre a manutenção não da separação, mas, no final das contas, para que serve a separação, se você me perguntar? Para nada mais. Né? A separação não serve para mais nada. Porque se o casal está casado, está bem casado, continua casado. Você quer terminar o casamento, direitos e deveres do casamento, entra com a ação de divórcio, o divórcio termina com tudo. Termina com os direitos, termina com os deveres, termina com o casamento, termina com tudo. E acaba com o casamento, extingue o casamento e, com o casamento, todos os direitos e deveres entre os cônjuges e ponto final. Tá? Se você for fazer um levantamento e fizer um levantamento num fórum sobre a existência de quais os números de separações existentes e de divórcios existentes, ações de separação e ações de divórcio, você vai perceber que 99% ou mais serão de divórcio. Ninguém entra mais na prática com ação de separação. Vai ter lá uma ou outra, alguém que insiste, mas na prática a separação não tem muito sentido. E quando se ajuiza ação, já se ajuiza ação de divórcio. Muito bem, continuamos a nossa matéria, próximo tema. E os prazos, hein? E os prazos? Aqui uma regrinha bem fácil, bem simples. A emenda constitucional 66 de 2010, a emenda constitucional 66 de 2010, ocorreu a extinção, extinguiu todos os prazos estão extintos para o divórcio. Para a separação, quem entende que a separação ainda existe, para ficar casado, não tem prazo mínimo para você, o casal ficar casado, não tem prazo para pedir a separação, se você adota a posição que a separação ainda existe, não tem prazo para pedir o divórcio. Se o casal casar hoje, pode amanhã entrar com a ação de divórcio? Pode, sem qualquer problema. Então, doutrina tranquila, jurisprudência pacífica. A emenda constitucional, a interpretação que se deve dar sobre os prazos previstos no Código Civil para ajuizamento de separação e para ajuizamento de divórcio não foram recepcionados pela Constituição Federal, de modo que a ação de divórcio pode ser ajuizada a qualquer momento. Pode ser ajuizada a qualquer momento. Tá? Então, esquece de prazo. A ação de divórcio você pode ajuizar para o seu cliente, para a sua cliente, a qualquer momento. Próximo tema de divórcio, contestação da ação de divórcio. Você foi contratado ou contratada para ser o advogado ou advogada do seu cliente que vai fazer a contestação numa ação de divórcio. Tá? A outra parte entrou com a ação de divórcio e você vai entrar e vai fazer a contestação. Você foi contratado pelo réu ou pela ré da ação de divórcio. Pergunto, o que você pode alegar para evitar o divórcio? E a resposta é nada.
Nada pode ser alegado, nada, nem existe qualquer argumento, nenhum fundamento jurídico para evitar o divórcio. Por quê? Porque o entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência é de que o divórcio é um direito potestativo. A palavra potestativo vem de poder. É um direito que é ao mesmo tempo um poder. É um direito que é ao mesmo tempo um poder de cada cônjuge de pedir e ter decretado o seu divórcio. Não tem lógica alguém casado ser obrigado a continuar casado, a continuar a ser infeliz num casamento que não deu certo e não vai dar certo, tá? Esse é o entendimento da doutrina e da jurisprudência. Não tem lógica alguém ser forçado a continuar a ficar casado, ser forçado a permanecer num casamento que está falido, que não tem mais como dar certo. Passou, então, a doutrina, a jurisprudência, a entender de forma tranquila que é um direito dos cônjuges, de qualquer dos cônjuges, de ter reconhecido a extinção, reconhecida a extinção, de ter decretado o divórcio e, portanto, a dissolução do seu casamento. Então, é um direito de qualquer dos cônjuges pedir o divórcio e ter o divórcio, e nada impede, nada vai evitar a decretação do divórcio. Quais são as espécies de divórcio? O divórcio pode ser extrajudicial ou judicial. Divórcio extrajudicial é feito lá no tabelionato de notas, e essas regras do divórcio extrajudicial nós vamos estudar daqui a pouco, regra por regra, daqui a pouco, ainda na aula de hoje, tá? Só ainda, por enquanto, dando a visão das espécies de divórcio, mas nós vamos aprofundar ainda hoje sobre as regras, todas as regras do divórcio feito lá no tabelionato de notas, chamado de divórcio extrajudicial. O divórcio extrajudicial, feito lá no tabelionato de notas, ele sempre é consensual, ou seja, ele sempre vai acontecer se houver um acordo, um consenso entre os cônjuges. Se não houver acordo entre os cônjuges, não dá para fazer o divórcio lá no tabelionato de notas. Ele, obrigatoriamente, ele é feito de forma consensual, de comum acordo entre os cônjuges. O divórcio já feito perante o Poder Judiciário, divórcio judicial, por outro lado, ele pode ser litigioso ou consensual. Então, se não há acordo, claro que o divórcio litigioso, ele é sempre judicial, o juiz de direito é que vai decidir sobre a decretação do divórcio. Por outro lado, havendo acordo, o casal pode optar, junto com o seu advogado, com a sua advogada, em fazer o divórcio perante o Poder Judiciário ou fazer o divórcio lá no tabelionato de notas. Porque de forma consensual, está aqui, pode ser feito judicialmente, ou então, de forma consensual, pode ser feito no tabelionato de notas extrajudicialmente. Então, passa a ser uma opção do casal, junto com o seu patrono, com o seu advogado, com a sua advogada, em escolher fazer perante o juiz, né, lá perante o Poder Judiciário, ou perante o tabelião do tabelionato de notas, lá no tabelionato de notas extrajudicialmente. Professor. Pois não. Boa noite, Marcelita. Mas mesmo no tabelionato, no extrajudicial, é preciso a presença de advogado, é isso? Isso, como eu falei, nós vamos estudar daqui a pouco quais são as regras do divórcio extrajudicial. Ah, sim. E uma das regras é a presença obrigatória do advogado. Mas a gente vai estudar, são várias regrinhas que eu vou dar, todas as regrinhas do divórcio feito lá no tabelionato de notas, e uma delas é exatamente isso que você está falando, é a necessidade de advogado sempre para o divórcio extrajudicial. Mas a gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. Obrigada. Nada. Próximo tema, culpa. Culpa no divórcio. Antes de eu adentrar nessas três posições da doutrina, eu preciso dar uma explicação geral, que é a seguinte: independentemente dessas três posições que você adote, não existe discussão da culpa para a decretação de divórcio. Então, se eu perguntar, permanece discussão da culpa para o divórcio apenas? Resposta: não. Não. Ponto final.
não existe discussão da culpa para o juiz decretar o divórcio. Não vai discutir quem teve culpa, quem quebrou os deveres do casamento, qual cônjuge que abandonou o lar, qual cônjuge que faltou com o dever de respeito, consideração, e assim por diante. Ou seja, não interessa juridicamente, né, no aspecto de não interessa, no sentido de não cabe discussão da culpa para se decretar o divórcio. Não existe discussão da culpa numa ação de divórcio. É um direito potestativo, como eu falei agora há pouco, é um direito potestativo de cada cônjuge ter o seu divórcio decretado, independentemente de quem foi a culpa. Independentemente de quem foi a culpa. Mas, então, isso tem que ficar muito bem claro, tá? Não existe doutrina pacífica, não existe discussão de culpa mais para a decretação do divórcio. Esquece, tira isso da cabeça. Não vai ter que provar culpa, quebra de dever, abandono de lar, nada disso. Para que o juiz decrete o divórcio. Ponto final. O que tem de discussão, que é o que a gente vai explicar agora nesse slide, é o ajuizamento de uma ação de divórcio junto com outros pedidos, especialmente alimentos. Você entra com ação de divórcio, você aproveita nessa petição inicial, já pede alimentos, que é muito comum, claro. Quando você ajuiza ação de alimentos e teve culpa de um dos dois, vai discutir a culpa também nos alimentos, nessa ação de divórcio, cumulada com a ação de alimentos? Aí tem discussão. Aí tem discussão por conta dos alimentos, junto com o divórcio. Não por conta do divórcio, da ação de divórcio, do pedido de divórcio, mas por conta da ação de alimentos, que está junto com o divórcio, por conta do pedido de alimentos. E quais são as posições, então, da doutrina? Primeira posição da doutrina. Primeira posição da doutrina é que é da impossibilidade total da discussão da culpa no casamento. Não tem mais discussão da culpa para fins de alimentos. Nem para fins de divórcio, nem para fins de alimentos. Não tem nem para o divórcio, nem para os alimentos. Paulo Luiz Neto Lobo, Rodrigo da Cunha Pereira, Maria Berenice Dias, Rolf Madalena nesse sentido. Então, você entra com um pedido de divórcio e também de alimentos e não vai discutir culpa nem para o divórcio e nem para os alimentos. Nem para o divórcio e nem para os alimentos, tá? O juiz vai decretar o divórcio e vai analisar os pressupostos dos alimentos, que a gente vai estudar com mais calma lá na aula de alimentos. Daqui a algumas poucas aulas vai ter uma aula só sobre alimentos, né? Os pressupostos da necessidade, possibilidade e proporcionalidade para a fixação dos alimentos, que a gente vai aprofundar com mais calma na aula de alimentos. Então, basta entrar com os dois pedidos e o juiz analisa o divórcio e os alimentos, independentemente de quem foi o culpado pelo término do casamento. Segunda posição doutrinária. Vai discutir a culpa, sim, por conta dos alimentos. Essa discussão da culpa, entretanto, não vai poder ser junto com o divórcio. Tem que ser em ação autônoma. Então, vai ter que entrar com duas ações. Uma ação do divórcio, que não discute culpa, e outra ação, que é a ação de alimentos, que vai discutir culpa. Então, essa segunda posição vai discutir culpa lá nos alimentos, na ação de alimentos, mas vai ter que entrar com uma outra ação por divórcio, e na ação do divórcio não vai discutir culpa. Então, nessa segunda posição, são duas ações distintas. Na ação de divórcio, não tem discussão da culpa. Na ação de alimentos, que é outra ação, outra petição inicial, ações distintas, vai discutir, sim, alimentos. José Fernando Simão, Cristiano Chaves, Nelson Roosevelt, nesse sentido. E a terceira e última posição da doutrina é que é possível, sim, a discussão da culpa, e essa discussão da culpa tanto faz ela ser dentro da própria demanda de divórcio, ou seja, pode ser junto com a ação de divórcio, ou em ação autônoma. Então, nessa terceira posição, é possível entrar com uma ação ao mesmo tempo de divórcio de alimentos, e vai discutir a culpa por conta dos alimentos, mas você faz os dois pedidos na mesma ação, ou entra com ações distintas, uma só para o divórcio
que não discute culpa, e uma de alimentos, que vai discutir a culpa. Mas existe uma opção de entrar com uma petição inicial, já pedindo os dois pedidos, tanto do divórcio quanto de alimentos, ou então entrar separado, com uma ação só de divórcio e outra ação de alimentos. Na ação de alimentos, discute sim a culpa, e na ação de divórcio, não discute culpa. Posição de Flávio Tartucci e Álvaro Vilaça de Azevedo. Percebo, então, que toda essa discussão da culpa tem a ver com a ação de alimentos poder ou não ser cumulada, ser na mesma petição da ação de divórcio, tá? Por isso que tem a ver com a nossa aula de divórcio, e eu tive que aprofundar nessa discussão do divórcio, junto com a ação de alimentos, se ela pode ou não ser na mesma petição inicial, e discutir a culpa na mesma petição, e se existe discussão ou não de culpa na ação de alimentos. Tá aí, então, as posições da doutrina sobre a discussão da culpa do divórcio em relação à acumulação da ação de divórcio com a ação de alimentos. Só para fechar o raciocínio aqui desse slide, passar para o próximo tema, mas sempre lembre, independentemente da posição que você adota, lembre sempre o seguinte: para o divórcio, se você entrar com ação só de divórcio, não tem discussão da culpa. Doutrina pacífica, jurisprudência pacífica, não tem discussão de culpa para a decretação do divórcio. Tá? Próximo tema, partilha de bens. Divisão dos bens. Divisão dos bens. Lá no divórcio, já pode entrar com pedido de partilha dos bens? Pode. Pode, na ação de divórcio, não fazer a divisão dos bens? Pode também. Então, tanto faz. Aí é uma opção do casal, né, na hora com o seu advogado, com a sua advogada, de discutir a partilha de bens junto com o divórcio, ou deixar a partilha de bens para uma ação em separado. Você pode entrar com uma ação só de divórcio e entrar com uma outra ação para dividir os bens. Se é ajuizada uma ação de divórcio no primeiro momento e não vai ser decidida a partilha de bens, a divisão dos bens, tem que, pelo menos nessa ação, fazer uma lista dos bens do casal. Fala, os bens do casal são esses, tá? Que nós vamos discutir em outro processo, em outra ação. Tá? Dá uma lida em casa na súmula 197 do STJ e também no artigo 1581 do Código Civil. Então, repito, pode entrar com ação de divórcio e já pedir a divisão dos bens, e o juiz vai decidir, mas pode também, por exemplo, entrar com uma ação só de divórcio e deixar a questão dos bens para um momento posterior. Pode até fazer um acordo lá na ação de divórcio para decretar o divórcio, deixando a divisão dos bens para uma outra ação posterior, tá? Para discutir apenas a divisão dos bens, sem qualquer problema. Pode acumular ou pode ser separado em ações distintas, tá? Não pode só esquecer que se na ação de divórcio não for feita a partilha dos bens, você tem que pelo menos elencar quais os bens do casal. Deixar, os bens do casal são esses. E essa divisão desses bens entre um ex-cônjuge e outro ex-cônjuge vai ser feita em outra ação. Próximo tema. E a separação de fato? O que é uma separação de fato, antes da gente aprofundar sobre a separação de fato? Separação de fato funciona assim. Cada cônjuge vai para um lado. Não precisa necessariamente ter advogado, não tem processo, não vão lá ao judiciário, não vão no tabelionato de notas, nada disso. O homem ou a mulher, um belo dia, pega suas coisas e sai da casa, o homem vai para um lugar, a mulher vai para outro, cada um morando na sua casa, cada um tocando sua vida, sem qualquer contato, sem convivência, não tem ali mais uma convivência entre os cônjuges. Isso que é uma separação de fato, cada um está vivendo sua vida, de fato já separados, apesar de não ter necessariamente processo, advogado, promotor, juiz, tabelionato de notas, nada disso. Cada um vai para uma casa e vive, continuam casados, ainda estão casados, é claro, né? Mas já estão vivendo
separados sem qualquer convivência. Nesse caso, quando há uma separação de fato, termina o regime de bens? Exposta posição majoritária. Provada a separação de fato, termina sim o regime de bens do casal. Flávio Tartucci, Maria Berenice Dias, Rodrigo da Cunha Pereira e vários julgados, inclusive do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido. Vários julgados nesse sentido, no sentido de que a separação de fato termina sim com o regime de bens. Entretanto, a separação de fato, sem decisão judicial decretando a separação de fato, não é pacífico. Entendimento não é pacífico. Tem entendimento de que não vai terminar o regime de bens. Então, o entendimento não é pacífico. Posição majoritária é de que a separação de fato, desde que provada posteriormente, terminou sim com o regime de bens. Mas não é um entendimento pacífico. Só para concluir o raciocínio aqui. Se tiver uma decisão judicial decretando a separação de corpos, que nada mais é do que a separação de fato, né? Você ajuiza uma ação cautelar preparatória, né? Antes da ação de divórcio, para pedir a separação de corpos do casal, o juiz dá uma liminar autorizando a saída de um dos cônjuges da casa, e, portanto, tem uma decisão do judiciário autorizando a separação de corpos, ou seja, a separação de fato, aí é pacífico o entendimento que o regime terminou. E por que é importante saber se o regime de bens terminou? Porque a partir daí, o que ele comprar é só dele, o que ela comprar é só dela. Não tem mais regime de bens. Então, se houver decisão judicial, terminou regime de bens. Se não houver decisão judicial, simplesmente cada um foi para um lado, posição majoritária é de que terminou sim o regime de bens, desde que se prove a separação de fato, mas aí o entendimento não é pacífico. Muito bem, passamos para o próximo tema, que é o tema do nome. Lá no divórcio, tem que resolver a questão do nome. É muito comum as pessoas mudarem o nome. Na prática, é uma tradição aqui do Brasil, as mulheres pegarem o sobrenome do marido. Hoje já é muito comum o homem pegar o sobrenome da mulher, né? E cada vez mais comum nenhum dos dois mudar de nome, né? As mulheres que tradicionalmente pegavam o sobrenome do marido permanecem, muitas vezes hoje, com o nome de solteira. Em todo caso, é um direito, tanto do homem quanto da mulher, quando do casamento, pegar o sobrenome, utilizar o sobrenome do marido ou da esposa. Vamos supor que isso tenha acontecido, então. Quando do divórcio, lá no final do casamento, então, na dissolução do casamento, lá no divórcio, vai poder ficar com o nome de casado, ou é obrigado a voltar a usar o nome de solteiro, ou é uma opção? E a resposta é a seguinte: é uma faculdade, é uma opção dos cônjuges em ficar com o nome de casado ou de casada, ou voltar a usar o nome de solteiro ou de solteira. Hoje, o entendimento moderno, o entendimento contemporâneo, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, é de que é uma opção, é uma faculdade de ambos os cônjuges em escolher ficar com o nome de casado ou de casada, ou voltar a usar o nome de solteiro ou de solteira, com base, primeiro, no princípio da dignidade da pessoa humana, tá? E, princípio esse constitucional, inclusive, e no fato de o nome fazer parte dos direitos da personalidade. Está lá, artigos 11 e seguintes do Código Civil. O nome é um dos direitos da personalidade. Ora, se é um direito meu da personalidade, meu nome, eu que vou decidir. Seja homem, seja mulher, o cônjuge é que vai decidir se fica com o nome de casado ou se volta a usar o nome de solteiro ou de solteira. Então, acabou
aquele entendimento do passado, de que ia discutir culpa, se a mulher foi culpada, tinha obrigatoriamente que voltar a usar o nome de solteira. Isso daí não existe mais, tá? Isso é um entendimento que tinha lá 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, no século passado. Isso não existe mais. Hoje é uma opção, não tanto faz se teve culpa ou não. Terminou a discussão da culpa, a posição tranquila do STJ com diversos julgados, para fins de ficar com o nome de solteiro, de solteira, ou de casado, quando do divórcio. Né? Se vai ficar com o nome de casado ou de solteiro, é uma opção de cada cônjuge. Ter vários entendimentos, inclusive do STJ, nesse sentido, é a visão moderna, a visão contemporânea hoje, sobre o nome lá no momento do divórcio. Próximo tema, julgamento parcial de mérito. Julgamento parcial de mérito. Aqui fazendo uma ligação de direito civil com processo civil. O divórcio, eu falei agora há pouco, é um direito potestativo. Então, o cônjuge, seja o homem, seja a mulher, tem o direito de pedir o divórcio e ver o seu divórcio sendo decretado pelo Poder Judiciário. Pode acontecer que é muito comum, nessa ação de divórcio, estar acompanhada de um outro pedido, de alimentos, de guarda. Aliás, nossa próxima aula é a aula de guarda. Vamos falar da guarda compartilhada, guarda para um dos pais, guarda para terceiro. Nossa próxima aula a gente vai falar sobre a guarda dos filhos, né? Como que funciona essa guarda compartilhada, a gente vai falar isso com calma. Então, você pode entrar com uma ação de divórcio e vem junto questão de alimentos, questão da guarda, visita dos filhos e assim por diante. Muito bem. Então, entrou lá com a petição inicial. Petição inicial pediu, por exemplo, o divórcio, pediu alimentos e pediu a discussão da fixação da guarda. O juiz mandou citar o réu ou a ré, tá? Foi apresentada, por exemplo, a contestação, tá? Contestação. E aí o juiz vai fazer o julgamento conforme o estado do processo, conforme o novo Código de Processo Civil, o juiz vai ter que, nesse momento, dar uma decisão. Nessa decisão, nesse momento, chamado julgamento conforme o estado do processo, o juiz pode julgar o mérito totalmente, pode extinguir sem resolução do mérito, pode sanear o processo e marcar a audiência de instrução, ou pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele pode, e no caso do divórcio deve, ao mesmo tempo em que ele vai designar lá para frente, conforme a pauta dele, né, a audiência de instrução para ouvir testemunhas, debates e julgar a questão de alimentos, da guarda, ele, ao mesmo tempo que marca lá na frente essa audiência de instrução, debate e julgamento, ele já vai aqui nesse momento dar a sentença decretando o divórcio. Por quê? Porque o divórcio não tem que produzir prova, você não tem que ouvir testemunha para decretar o divórcio. O divórcio não é um direito potestativo, então o juiz já dá a sentença de divórcio, já decreta o divórcio. E está dissolvido o casamento com a sentença de divórcio. E aí o processo continua em relação aos outros pedidos, ao pedido de alimentos, ao pedido de guarda e assim por diante. Mas nesse momento o juiz já dá a sentença de divórcio. Chamado, então, o novo Código de Processo Civil, o atual Código de Processo Civil, de julgamento parcial de mérito. Por que julgamento parcial de mérito? Porque ele não decidiu todo o mérito de todos os pedidos. O pedido de alimentos, ele não vai decidir agora. O pedido de guarda, ele também não vai decidir agora. Agora, ele vai decidir depois. Mas, nesse momento, ele já vai decidir, pode e deve decidir sobre o pedido de divórcio. Já decreta o divórcio. Dessa decisão, cabe agravo, recurso de agravo de instrumento, recurso de agravo na forma de instrumento, conforme o artigo 356, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Tá? Então, ele faz as duas coisas. Ele dá a sentença sobre o divórcio, que é um julgamento parcial de mérito, e o restante do mérito ele marca a audiência de instrução, debate e julgamento, depois dá outra sentença para julgar o restante das questões de mérito. Próximo tema, divórcio extrajudicial.
Divórcio extrajudicial é o divórcio feito lá perante o tabelião do tabelionato de notas, o tabelião do tabelionato de notas. O divórcio extrajudicial foi criado pela Lei 11.441 lá em 2007. Até 2007, para que ocorresse o divórcio, o casal tinha que entrar com a ação perante o Poder Judiciário, sempre, sempre, tá? A partir dessa lei, a famosa Lei 11.441 de 2007, o legislador brasileiro, a legislação brasileira, passou a permitir o divórcio lá no tabelionato de notas, sem precisar ir até o Poder Judiciário, entrar com a ação perante o Poder Judiciário, não é? Claro que esse divórcio extrajudicial foi mantido pelo atual Código de Processo Civil, está lá no artigo 733 do atual Código de Processo Civil, e está regulamentado o divórcio extrajudicial pela Resolução 35 de 2007 do CNJ, com as posteriores atualizações e modificações dessa resolução feitas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, pelo próprio CNJ. O próprio CNJ, de 2007 até hoje, já alterou a redação de alguns artigos dessa resolução para deixar a resolução mais contemporânea, com uma visão mais atual e contemporânea da regulamentação do divórcio extrajudicial. Então, hoje, obedecido a diversas regras, é possível fazer o divórcio lá no tabelionato de notas, sem precisar entrar com ação perante o Poder Judiciário. Não existe, portanto, um processo, não tem petição inicial que você vai distribuir no fórum. Lá no fórum você vai distribuir, eventualmente, um divórcio judicial, claro, que aí você vai obedecer aquele procedimento previsto no Código de Processo Civil, que a gente estuda lá na matéria de processo civil. Agora, o divórcio extrajudicial, apesar de não ter um processo, não é uma ação, não tem petição inicial, o divórcio extrajudicial tem regras e requisitos a serem obedecidos. E essas regras e requisitos nós vamos estudar agora sobre o divórcio extrajudicial. Vamos aprofundar, então, nessa matéria. Vamos lá para os detalhes, então, para as regras do divórcio extrajudicial. Primeira regra, é uma opção. O divórcio extrajudicial é uma opção. O que eu quero dizer com isso? Nenhum casal é obrigado a usar o divórcio extrajudicial. O casal pode escolher fazer o divórcio judicialmente, peticiona lá para o juiz, e o juiz homologa o divórcio, ou, opção, portanto, ou opta por fazer no tabelionato de notas o divórcio. O casal, junto com o seu advogado, ou advogada vai optar por fazer lá no tabelionato de notas. Eu brinco para lembrar disso, eu falo assim, o advogado, a advogada vai ir lá para os clientes, vai falar assim, vocês querem passear no tabelionato de notas ou passear no fórum? Né? Hoje, então, é uma opção fazer perante o Poder Judiciário ou fazer lá no tabelionato de notas. Nunca o casal é obrigado a fazer o divórcio lá no tabelionato de notas. É sempre uma opção. Segunda regra, ele é sempre consensual, é sempre um acordo. Não existe divórcio extrajudicial litigioso. Se existe lide, tem que ter o juiz de direito para decidir. Então, vai ser um divórcio judicial. Então, o divórcio extrajudicial, ele é sempre consensual, ou seja, o casal vai entrar em acordo sobre todos os aspectos do divórcio extrajudicial. Então, tem que haver consenso, tem que haver acordo, consentimento entre os cônjuges em todos os aspectos do divórcio extrajudicial. Terceira regra, ele é feito por escritura pública. Ele é feito por escritura pública. Essa escritura pública, ela é feita em qualquer tabelionato de notas. Então, o divórcio extrajudicial, ele é feito por inteiro por escritura pública. Não é apenas um reconhecimento de firma, não é suficiente. Tem que ser feito realmente por instrumento público, por escritura pública, em qualquer tabelionato de notas. Então, você vai me perguntar, Cristiano, então o divórcio extrajudicial não precisa ser feito
no tabelionato de notas do domicílio do casal? Não. Não precisa ser feito no tabelionato de notas em que o casal tenha imóveis? Não. Pode ser feito num tabelionato de notas de outra cidade que o casal nunca foi? Pode, sem qualquer problema. Pode ser feito em qualquer tabelionato de notas, o divórcio extrajudicial, que o casal, com seu advogado ou sua advogada, vão escolher. Importantíssimo. Aqui, dois aspectos importantíssimos que nós temos que abordar. Primeiro deles, o incapaz. Se há incapaz ou nascituro, não pode fazer divórcio extrajudicial. Havendo filho incapaz ou nascituro, não pode fazer divórcio extrajudicial, tem que ser feito judicialmente. Por quê? Aí não pode ser feito o extrajudicial, porque tem que ter intervenção do promotor de justiça, participação do promotor de justiça e do juiz de direito para velar, para proteger o incapaz ou o nascituro. Por outro lado, se o casal tem um menor, um filho menor emancipado, tem lá um adolescente, um filho adolescente de 16 ou 17 anos, que já esteja emancipado, portanto, apesar de ser menor de 18 anos, já é capaz, por conta da emancipação, as hipóteses de emancipação estão lá no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil. Nesse caso, aí é possível, sim. Se o casal tem um filho menor emancipado, sim, é possível fazer o divórcio extrajudicial sem qualquer problema, sem qualquer problema. Continuamos ainda nas regras do divórcio extrajudicial. Advogado, o colega perguntou agora há pouco, advogado, é obrigatório no divórcio extrajudicial? Sim, advogado, advogada, é obrigatório. O tabelião não pode lavrar escritura sem que os cônjuges estejam acompanhados de advogado ou advogada. Ambos os cônjuges. Pode ser um advogado para ambos, pode cada um ter o seu advogado ou sua advogada, tanto faz. Mas ambos os cônjuges precisam estar representados por advogado ou advogada. Então, obrigatório que o advogado esteja presente e represente cada um dos cônjuges no momento do divórcio extrajudicial, ficando inclusive proibido que o tabelião do tabelionato de notas lhe indique advogado. O tabelião pode ser punido administrativamente pela Corregedoria Geral de Justiça se indicar, se escolher ou indicar advogado, advogada para participar do divórcio extrajudicial. É uma escolha do casal, não pode ser uma escolha do tabelião ou do funcionário do tabelionato de notas. Uma outra questão sobre o divórcio extrajudicial se refere a fazer por procuração. Quando eu falo procuração aqui, eu não estou falando de procuração por advogado. Tem que ter advogado tem que ter procuração, né? Ou procuração, ou consta da escritura quem é o advogado, a advogada dos cônjuges. Eu não estou falando de advogado aqui. Eu estou falando em outra situação. Vamos imaginar que aquele casal está num conflito tão grande ali que ele, apesar de eles conseguirem fazer um acordo para fazer o divórcio extrajudicial, um não quer olhar para a cara do outro. Isso não é raro de acontecer, infelizmente, não é raro de acontecer. E aí o ex-marido ou a ex-esposa fala, não quero ir lá no tabelionato de notas, não quero encontrar com a minha ex-esposa ou com o meu ex-marido. E quer mandar, então, um procurador, um amigo, para assinar no lugar dele ou assinar no lugar dela. Pode? Pode. Perfeitamente possível. Né? A resolução do STJNJ permite expressamente. Só que essa procuração, para aquele amigo do ex-marido ou da ex-esposa, tem que ser feito por escritura pública. Por que tem que ser feita por escritura pública? Porque, como o divórcio extrajudicial é sempre por escritura pública, a procuração para o procurador representar o cônjuge que está divorciando tem que ser por escritura pública com poderes especiais, ou seja, precisa estar constando poderes especiais, né, para fazer o divórcio, poderes especiais
para fazer o divórcio em nome dos cônjuges, em nome dos cônjuges. Então, é obrigatória tanto a escritura pública nessa procuração, quanto poderes especiais constando da procuração. Próximo tema é emolumentos. O que são os emolumentos? Aquilo que você paga lá no tabelionato de notas. Por que eu estou dizendo isso? Porque precisa avisar para o cliente que precisa levar dinheiro lá no tabelionato de notas para pagar a escritura pública. Uma coisa é o que o seu cliente vai pagar para você, advogado ou advogada, com honorários advocatícios pelo seu trabalho de advogado ou advogada. Outra coisa é o que o seu cliente vai pagar lá no tabelionato de notas, de emolumentos, aquilo que se paga lá para o tabelião, para o tabelionato de notas, para se fazer e lavrar a escritura pública. Então, ele tem que levar lá dinheiro para efetuar o pagamento dos emolumentos. O tabelionato já avisa antes, com antecedência, quanto que vai ser a escritura pública, e você informa o seu cliente que tem que levar para pagar dinheiro ou outra forma de pagamento que o tabelionato de notas aceite. Questão importantíssima dos alimentos. É possível a fixação de alimentos lá no divórcio extrajudicial, feito no tabelionato de notas? E a resposta é sim. É possível a fixação de alimentos, lembrando que a fixação de alimentos é entre os cônjuges. Entre os cônjuges. Vai fixar lá, o ex-marido vai pagar todo mês de alimentos para a ex-esposa o valor de tantos reais, todo dia tal do mês. Perfeitamente possível. Tá? Se não fizer acordo de alimentos, depois pode entrar com ação só de alimentos. Mas se quiserem já aproveitar o divórcio, mesmo o divórcio extrajudicial, para fazer a fixação de alimentos entre os cônjuges, perfeitamente possível, não tem qualquer problema que isso aconteça. Tá? Agora, claro, se você me perguntar, Cristiano, mas e fixação de alimentos para um filho menor incapaz? Ora, para o filho menor incapaz não dá, porque aí não vai nem ter, né, nem poder ser feito o divórcio extrajudicial. Aí tem que ser feito tudo judicialmente, conforme eu falei agora há pouco. Tá? Mas havendo fixação de alimentos apenas entre os cônjuges, perfeitamente possível que isso aconteça, sem qualquer problema. Em relação aos bens lá no divórcio extrajudicial. Em relação aos bens, é o mesmo raciocínio que eu falei agora há pouco, que vale também para o divórcio judicial. O casal pode aproveitar e fazer no divórcio extrajudicial a divisão dos bens? Pode, melhor ainda. Já faz a divisão dos bens sem qualquer problema. Agora, pode deixar para depois essa divisão dos bens para entrar com ação posteriormente, só para fazer a partilha dos bens? Pode também. Basta constar da escritura pública do divórcio extrajudicial a lista dos bens do casal. Consta da escritura pública. Os bens do casal são esses. Casa, apartamento, dinheiro, carro, todos os bens dos dois, do casal. Consta os bens do casal, e aí, ao final, esses bens serão partilhados em momento oportuno através de ação de partilha de bens, sem qualquer problema. Então, pode já fazer a partilha, ou pode deixar para depois a partilha em outra ação, em ajuizamento de ação de partilha de bens, mas, lembra, consta da escritura pública a lista de todos os bens do casal. Próxima pergunta aqui, duas perguntinhas finais, para a gente terminar aqui o divórcio extrajudicial. Regras de competência. Aquelas regras de competência lá da ação de divórcio, previstas lá no artigo 53 do Código de Processo Civil, do novo Código de Processo Civil. Pergunto, essas regras do artigo 53 do novo Código de Processo Civil se aplicam ao divórcio extrajudicial? Minha resposta é não, elas não se aplicam ao divórcio extrajudicial. Vão se aplicar apenas ao divórcio judicial, tá? Então, as regras do Código de Processo Civil. O que são essas regras do artigo 53? Aonde que você vai entrar com a ação de divórcio. Mas é a ação de divórcio perante o Poder Judiciário. Tá? Que são aquelas regras. Primeira regra, domicílio de quem tem a guarda do filho. Ou, se não tiver filhos, o último domicílio do casal.
ou então o domicílio do réu e, finalmente, o domicílio da vítima de violência doméstica. São as regras lá de competência para entrar com a ação judicial de divórcio. Agora, se não vai ser ajuizada a ação, se vai ser feito o divórcio extrajudicial perante o poder perante o tabelionato de notas, se vai ser feito um divórcio extrajudicial perante o tabelião do tabelionato de notas, aí não aplicamos as regras de competência previstas lá no artigo 53 do Código de Processo Civil, que vão ser aplicadas apenas nas ações de divórcios ajuizadas perante o Poder Judiciário. Então, aqui no divórcio extrajudicial, não se aplica o artigo 53 do Código de Processo. E, finalmente, existe sigilo? Sigilo no divórcio extrajudicial? Não. No divórcio extrajudicial, não tem sigilo, tem previsão expressa no artigo 42 da resolução do CNJ, até porque essa escritura pública depois será utilizada para registrar no cartório de registro de imóveis para quem ficou o imóvel, vai haver lá no registro civil, no cartório de registro civil, o divórcio do casal, e assim por diante, não havendo, portanto, sigilo no divórcio extrajudicial. Está aí a nossa matéria, a nossa aula de divórcio.